Seja bem-vindo a mais um programa Conexão e Comunhão. Nós, a partir de agora, estamos pelo canal da Batista Vila Formosa no YouTube. É uma alegria, um privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar esse momento. E mesmo nesse tempo tão difícil, nesses dias difíceis, nós estamos aqui. O Senhor tem nos abençoado e mais uma vez nós vamos poder compartilhar da palavra dele. E é claro que hoje uma data especial. Volto a repetir, mesmo apesar das lutas, nós no mês de março comemoramos o mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher. Nós iniciamos o mês de março falando, ouvindo aqui as mulheres, e hoje não vai ser diferente. No último programa do mês de março, nós vamos ter aqui a participação do Vila Mulher, coordenado pela Paula, pela Arlete. Vamos ter uma convidada especial, a Elisângela, e ela vai estar falando sobre um tema bastante importante nos dias de hoje. Como manter-se animado, como renovar as forças, Como continuar confiando no Senhor, mesmo em tempos tão difíceis. Nós sabemos que Ele está no controle, mas nós somos seres humanos e às vezes a nossa fé fica abalada, a esperança, quantas notícias difíceis, quantas perdas de pessoas, entes queridos. Mas uma coisa é certa, o Senhor continua no controle e é sobre o tema que nós vamos ouvir nessa noite. Aproveita aí para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, compartilhe, convide os amigos. Eu tenho certeza que nós seremos edificados. E eu gostaria de, na parte inicial do programa, orar pela sua vida, pela vida da sua família, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado vida, saúde, por isso podemos estar aqui mais uma vez nessa noite compartilhando da palavra dEle. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos dado da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Queremos te pedir por cada um que está nos acompanhando, por cada família. Queremos te agradecer, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado, e queremos te pedir pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que muitas vezes estão sem direção, mesmo pelas nossas vidas, que muitas vezes, mesmo confiando no Senhor, nós fraquejamos na fé, ficamos preocupados, e por isso nós queremos te pedir da Tua paz, do Teu consolo, do Teu cuidado. Queremos te pedir também mais uma vez nessa noite, em favor das mulheres, em especial da vida da Paula, da Arlete, da Elisângela, que vai estar palestrando nessa noite, para que o Senhor continue dirigindo, abençoando através dela todas as mulheres que têm exercido um papel fundamental, principalmente nesse tempo de pandemia, mantendo os seus lares, alicerçando os lares na oração, cuidando também no aspecto social, no aspecto profissional. Que o Senhor continue abençoando e que cada vez mais elas possam entender que não há o que disputar ou disputar com o homem, a questão feminista, mas o Senhor tem um lugar para cada uma delas e nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada uma e tem sido desenvolvido, tem sido colocado em prática esse propósito. Pai, fica conosco, nos abençoe mais uma vez no programa dessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue conectado conosco, nós vamos a uma participação musical, a Arlete vai participar nesse momento, e depois nós vamos ao tema dessa noite, sob a direção da Paula, da Elisângela. Eu tenho certeza que mais uma vez, e oro, minha expectativa, minha oração é para que sejamos alimentados mais uma vez espiritualmente nessa noite. Obrigado por estar nos acompanhando, continue aí conectado, que Deus continue abençoando você e a sua família. Luto contra as vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor.
A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que não estou só, que forte eu serei. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, que frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, que frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Boa noite, graça e paz. E eu estou aqui com a Elisângela Azusa. Boa noite, Elisângela. Boa noite. A Elisângela é casada, mãe da Ana Luísa, de 10 anos, neuropsicopedagoga, leciona para uma turma de 4º ano. Já tem uma longa história, né, Lili, com o pastor Adilson, com a Arlete, né, já congregaram na mesma igreja e agora está de volta aqui conosco. Lili, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, de ter disponibilizado o seu tempo, né, de estar aqui compartilhando, né, falar sobre Deus, falar sobre a palavra é muito satisfatório sempre, né? E eu agradeço muito a sua disponibilidade, a forma como você é empolgada, né, quando é chamada para o serviço da obra, é muito inspiradora. Então, muito obrigada por você estar aqui, tá? Te agradeço. E hoje, né, vivendo, como o pastor já disse, né, estamos vivendo tempos difíceis. Acredito que todo mundo tenha tido a falsa impressão que nós estávamos no fim. E, de repente, fomos surpreendidos de novo, né, Lili? Como continuar sendo grato? Como nós, mulheres, né, enfim, no geral, podemos, assim, enfrentar tudo isso que está acontecendo novamente? Bom, em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos, a vocês que estão em casa,
que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, né? O fato de estarmos aqui é um motivo de sermos gratos ao Senhor, e sermos gratas. Vou me referir a mulheres, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder transmitir ou de poder compartilhar da palavra do Senhor, eu acho que a Paula usou a palavra entusiasmo, né? Animação. E eu acho que nesse momento é o que a gente precisa. Então, para mim, o meu sentimento hoje é de gratidão ao Senhor. Primeiro, porque estamos vivos, né? Estamos respirando, estamos aqui, podemos ter essa oportunidade. E quando a Arlete me fez o convite, me passou o tema, né? Na hora eu falei para ela assim, que tema propício para esse momento. Na ocasião, a gente ainda não estava nessa situação que nós estamos, né? De ter retornado para a fase emergencial, né, mais restrita e restritiva do que já estava antes. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu comecei a estudar, ela me direcionou no tema, né, no texto que seria para meditação, que está lá em Juízes, falando sobre Débora, o desperta Débora, né? E quando eu comecei a orar e pedir a direção para o Senhor já tinha me incomodado em relação a esse tema, já em outros estudos, em outras leituras que eu estava fazendo. E o Senhor me levou realmente a pensar nisso, né? Que, em primeiro lugar, a gente precisa ter um coração grato ao Senhor. E como ter um coração grato, né, num momento de tanta dificuldade? A gente estava conversando ali antes de chegarmos até aqui, sobre quando a gente abre as redes sociais, ou quando a gente abre um noticiário, liga uma televisão, enfim, a internet, a gente é bombardeado, né, de notícias que são tão avassaladoras, são tão pesadas, né, são tão fortes, no sentido de nos deixar presa, uma pressão em cima de nós, é um medo, é uma angústia, é um desafio mesmo. Então, como manter-se animadas? Como não desistir, como não desanimar, como não paralisar? Foram algumas perguntas, alguns questionamentos que eu me fiz quando eu estava estudando sobre o assunto, né, sobre o tema. E eu fiquei pensando, em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo, tantas pressões, é uma guerra que nós estamos enfrentando e uma guerra invisível. Então, até mesmo o título que eu coloquei para essa reflexão dessa noite, essa conversa que nós vamos ter aqui, é gratidão na guerra. Como ser grato ao Senhor, como sermos gratas ao Senhor em meio à guerra, né? Em meio a essa guerra que nós estamos enfrentando, uma guerra invisível, onde a gente não consegue enxergar, a gente não vê o causador de tudo que está acontecendo, mas a gente vê o que ele deixa, a destruição que esse vírus tem feito, que essa doença, essa pandemia tem trazido, não só no físico, mas no emocional, destruindo famílias, destruindo sonhos, destruindo a esperança das pessoas, né? E é algo que foge da nossa força, é algo que foge das nossas condições. Não há pobre, não há rico, não há condições financeiras que possam ajudar ou minimizar essa situação, né? Então, direcionado nesse pensamento, em oração, pedir para que o Senhor trouxesse para nós um alento, uma esperança. Que palavra que eu poderia trazer de ânimo para as minhas irmãs que estão em casa, ou para as pessoas que estão hoje, às vezes, com um ente querido internado, com alguém esperando uma vaga num hospital, né? E a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5,18, respondendo já a primeira pergunta, como ser grato? Diz assim, na minha versão, eu trouxe duas versões diferentes, eu estudei na NVT, que diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a Bíblia, ela nos confronta, ela nos faz pensar em como ser gratos, quando ele traz todas as circunstâncias, né? Talvez a gente nunca imaginou, eu pelo menos nunca imaginei, passar uma situação que nós estamos vivendo hoje, mundialmente, né? E
como ser grato a Deus nessa circunstância? Como agradecer ao Senhor perder um ente querido? Como agradecer ao Senhor passar necessidades financeiras? Não ter condições, às vezes, de levar o alimento para dentro de casa? Ou não poder sair para trabalhar? Então, como introdução, para que a gente pudesse pensar um pouquinho, eu queria que a gente pensasse sobre aquilo que a gente considerava normal até tempo atrás, pouco tempo atrás, o nosso cotidiano em sair de casa livremente, vir à igreja, cultuar ao Senhor, abraçar as pessoas. Nós temos esse costume do toque, da aproximação, nós temos a necessidade de sentir o outro, ir ao shopping nos finais de semana com a família, um passeio, visitar os nossos pais, os nossos irmãos, sobrinhos, a família, as pessoas que são tão especiais para nós, sair de férias e viajar, praticar esportes, coisas que eram tão naturais e tão normais para nós, hoje, isso é considerado um erro. As pessoas que fazem isso hoje são criticadas, né? Criminalizadas. Pela questão, pela necessidade, pela a situação atual que nós estamos vivendo. Isso se tornou um erro, né? Como você falou, criminalizadas. E isso faz a gente pensar em valorizar tantas coisas que, às vezes, a gente não dava valor. Eu entendo que tudo que nós estamos vivendo tem propósito, né? Não fugiu do controle do Senhor. É isso que eu queria que você pensasse. Eu queria que você entendesse isso, que nada fugiu ao controle do nosso Deus. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas, por mais difícil que esteja a nossa situação, por mais desafiadora, por mais desanimadora. Mas eu vim aqui essa noite dizer para você que nós temos esperança. A nossa esperança está firmada no Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não nos esqueceu, Ele não nos abandonou, Ele não deixou o seu povo de lado, como muitos aí estão, né, querendo até que a gente acredite, ou fazendo as pessoas a questionar onde está Deus numa hora dessa. Deus continua no lugar dele. Nós é que temos que nos aproximar desse Deus. Ele deixou para nós tudo o que nós precisávamos para a gente passar por essa situação. Então, nós não estamos abandonadas. Nós não estamos à mercê de toda essa situação. Nós temos em quem nos achegar, em quem pedir socorro, a quem pedir socorro. E antes de eu caminhar, eu queria deixar mais um versículo, que a gente vai falar dele no final, mas para a gente iniciar a pensar, eu queria que você pensasse em tudo isso que eu estou falando para você nesse primeiro momento. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez. Isso está em Filipenses 4:6, na versão NVT também, que é uma versão mais atual, eu acho que para a gente entender fica melhor. Então, vou repetir o versículo, diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. O Senhor já fez muito por nós. Quando Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, Ele ali estava dando tudo o que nós precisávamos. A certeza, a esperança de que quando tudo isso aqui passar, a gente tem uma vida eterna garantida com o Senhor. E as lutas que nós estamos passando aqui, que nós estamos passando e que ainda vamos passar, a gente não sabe ainda o que vem por aí. A gente não tem ideia do que vem, de como vai ser, de como esse desfecho vai acontecer. Mas a gente tem uma certeza de que a nossa esperança ela está no Senhor. Ela é depositada no Senhor, no nosso Deus, que não esqueceu de nós, que não nos abandonou, não nos abandona em nenhum momento. A gente passa, sim, por lutas, por desafios, por dificuldades. Mas nós vamos ver aqui com alguns exemplos que o próprio Deus nos deixou, que é possível sermos gratas em meio à guerra. Amém. Lili, para a mulher, né, eu acredito assim, que a importância dela no lar é muito ampla, né? E assim, como a própria Lili disse, nós estamos vivendo uma guerra invisível, realmente. E dentro dessa guerra invisível tem outras subguerras, né, que as pessoas estão vivendo dentro dos lares. A questão econômica, nem todo mundo suporta com uma condição emocional boa, tranquila, né? E na maioria das vezes, nos nossos lares, a gente tem que estar ali preparada para segurar, né, o filho, o marido, enfim, as pessoas que estão ao redor, a sua irmã que está ali, enfim, caindo, e você tem que se manter em oração em todo o tempo.
O que Deus quer nos ensinar, assim, nesse tempo? O que pode servir para a gente também de consolo, de ensinamento de Deus para nós nesse tempo? Como você bem colocou, Paula, nós como mulheres, a gente já tem vários desafios, né, que a vida nos coloca, que as circunstâncias, as situações, a nossa posição de ser mulher, muitas vezes, nos coloca em algumas situações delicadas, né, da gente passar. Mas o Senhor, Ele nos formou, Ele nos dotou com uma sensibilidade aguçada. A mulher tem isso, a sensibilidade. Ela tem a questão de uma força que a gente, às vezes, brinca dizendo que um homem não seria capaz de gerar um filho, de suportar a dor de um parto, né? E a mulher tem essa força. E essa força, ela vem de Deus. É uma força que o Senhor nos dá em meio a situações que a gente passa, que nem a gente sabe que a gente é capaz de passar. Às vezes a gente é confrontado por alguns desafios que a vida leva a gente a passar por algumas situações e Deus está nos forjando, Deus está nos capacitando. Nesse momento que a gente está passando por uma guerra, uma luta, e eu quis usar esse termo guerra porque é o que nós estamos vivendo hoje, é bem contextualizado. A nossa situação atual é uma guerra, não só mulheres, mas homens, idosos, crianças, adolescentes. E não é fácil a gente passar por isso se a gente não tiver uma base, se a gente não tiver um embasamento aonde a gente se fortalecer. E eu não vejo outra alternativa, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra forma da gente se encorajar, da gente se fortalecer, se não for no Senhor. Então, nós que somos mulheres, e ainda mulheres cristãs, mulheres que têm o Senhor dentro de nós, temos a luz de Cristo, que brilha através da nossa vida, a gente vai fazer a diferença na nossa casa, a gente vai fazer a diferença no nosso trabalho, no meio da nossa família, na sociedade. Aonde a gente for, a gente vai fazer a diferença não porque somos melhores, porque nós somos necessitadas do Senhor e a gente busca essa sabedoria no Senhor, a gente busca essa força no Senhor. E estudando para essa reflexão dessa noite, eu aprendi com duas mulheres da Bíblia, que eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura, para que a gente responda onde encontrar essa força, né? Onde buscar essa garra, essa determinação, essa ousadia, essa coragem. Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo, lá em Juízes, capítulo 4. Nós precisamos entender, né, o contexto do que estava acontecendo nessa situação aqui, com Débora, né, essa é a mulher que nós vamos aprender um pouquinho com a vida dela. E tem uma outra mulher aqui que veio de brinde nesse estudo. Além de Débora, a gente vai aprender também um pouquinho com Jael. É uma outra mulher que aparece aqui nessa história. Mas, assim, eu não vou ler todo o texto, mas na sua casa, aí com calma, você vai ler o capítulo todo de Juízes, capítulo 4. Né? Para essa reflexão, eu separei em dois momentos. Nós vamos estudar do 1 até o 16, que é onde falamos de Débora. Então, ali a gente vai ver algumas características dela, né, o posicionamento dela, e eu vou falar um pouquinho daquilo que eu acho que é importante para nós, vai servir de exemplo para mim e para você. Então, até o 16, e depois do 17 até o 23, até o 24, que é onde encerra esse estudo sobre essas duas mulheres extraordinárias que têm muitas lições para ensinar para nós. Então, eu separei por versículos, mas eu queria dizer para você que nesse pequeno momento de reflexão aqui, essa noite, você vai saber e você vai compreender que é possível a gente aguentar, suportar, não paralisar, ser grata a Deus e ainda por cima ajudar outras mulheres e outras pessoas a passar por todas essas situações difíceis que nós estamos passando. Então, a pergunta que a Paula me fez é: como é possível? Então, eu queria meditar com você. É possível quando nós encontramos a fonte certa para buscar essa força que a gente precisa. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de mulheres que, em seu tempo, elas viveram grandes desafios, como nós estamos vivendo hoje, passaram por dificuldades, né, e talvez mais
mais profundas e mais contundentes até do que a nossa hoje, porque hoje nós temos um espaço, hoje nós somos ouvidas, nós temos voz. Mas no tempo dessas mulheres da Bíblia, elas não tinham. Né? E quando acontece de ter uma mulher ousada, uma mulher capaz de fazer diferença no seu tempo e no seu espaço, a gente precisa extrair o que é bom disso para nós. Débora foi uma dessas mulheres. Débora era uma juíza, que no seu tempo ali, ela fazia os seus julgamentos, os seus atendimentos embaixo de uma árvore. Você vai ver esses detalhes, né, no texto de Juízes 4. E ela usou a sua sabedoria, usou a sua posição para abençoar vidas. E a Bíblia ela nos diz que ela era procurada para aconselhar ou julgar algumas questões. Isso está lá no versículo 5. Como eu falei, eu não vou ler para que a gente ganhe tempo. Você faz a sua leitura com calma em casa, acompanhe os versículos, e aqui eu vou só esmiuçando ele para que a gente possa entender melhor as lições que podem servir para nós, hoje, para os nossos tempos. Então, ela era procurada para aconselhar e para julgar algumas questões. Então, ela procurava ser justa. Débora, ela procurava julgar essas questões que chegavam para elas com justiça. E onde ela encontrava essa sabedoria? Onde ela encontrava esse senso de justiça? Ela encontrava em Deus. Ela buscava em Deus. Ela buscava no Senhor as respostas. A sabedoria que ela tinha não vinha dela. E essa consciência ela tinha muito bem desenvolvida nela. Ela tinha que buscar isso no Senhor. Não era ela que julgava as questões, mas era segundo ao direcionamento e à vontade do Senhor. No versículo 6, ela mandou chamar Baraque e falou a ordem que Deus havia ordenado. Uma ordem que Deus havia dado para ele. E ela foi lá e fez o que Deus tinha mandado. Débora era obediente. Uma segunda lição. Ela era obediente, ela tinha intimidade com o Senhor. Ela conhecia o Deus que ela servia. Então, além dela buscar a sabedoria, ela obedecia aquilo que o Senhor mandava. Então, estudar a palavra do Senhor, meditar, não só ler por ler, mas buscar conhecimento. Meditar era algo que ela fazia. E eu pergunto, nós temos feito isso? Nós temos buscado direcionamento no Senhor ou a gente tem buscado nos alimentar na mídia, nas reportagens, nas amizades que talvez venham em forma de mensagem virtual ou um telefonema, um contato? Como nós temos buscado o nosso alimento espiritual, as nossas respostas? Como nós temos buscado o nosso fortalecimento? Como Débora, devemos buscar isso no Senhor. Ele é a fonte de tudo. Então, não tem outro jeito da gente conseguir passar por essa situação, vencer esses desafios e essas guerras que nós temos vivido, se não for no Senhor. E uma outra lição que eu tirei é que ela era corajosa e ela passava confiança. No versículo 8, Baraque disse que só iria para a guerra, guerrear, se ela fosse com ele. Então, era uma mulher ousada, era uma mulher forte. Era uma mulher que passava confiança. Baraque falou, só vou se você for comigo, Débora. E ela, corajosamente, falou, eu vou. Mas a honra dessa conquista não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Então, a Débora era uma mulher ousada, ela sabia o que ela estava falando, ela tinha intimidade com o Senhor, ela tinha intimidade com a palavra do Senhor, então, ela tinha essa ousadia no falar. Nós temos que ser mulheres ousadas no nosso falar. Nós temos que ter autoridade no Senhor. Quando a gente abrir nossa boca, a gente tem que falar com autoridade. Não porque eu tenho, ou porque você tem, mas porque o Senhor nos dá. O Senhor nos torna, o Senhor nos faz. Então, ela foi com ele, ela deixou bem claro que a honra não seria dele, mas ela não estava falando dela. Ela estava falando de outra mulher que vai aparecer agora, Jael. Então, além dela ser ousada, determinada, obediente, corajosa, ela era humilde. E nós também temos que ter humildade. Nós temos que saber reconhecer o valor em outras pessoas, em outras mulheres, nas pessoas além de nós. Às vezes a gente se acha suficiente, nós não somos nada. Né? Essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo tem nos mostrado isso. Acho que esse tempo vem para ampliar isso. Exatamente. Né? Assim, a questão, até assim, como mulheres e mulheres cristãs, é o momento da gente se posicionar, né, Lili? Exatamente. Eu acho que a guerra exige isso.
dos seus soldados. E Isso nós, mesmo. de igual modo, está na hora da gente se posicionar também, como você bem disse. Que alimento eu estou recebendo e estou passando? O que eu estou me alimentando mesmo, literalmente, e transmitindo? Porque a gente transmite também, né? Sim. E eu acredito muito que, assim, a questão de que nós precisamos uns dos outros ficou bem latente, né? Com certeza. Enquanto mulheres também, nós precisamos também uma das outras, né? Em nosso seio familiar, na nossa igreja, a gente precisa uma das outras também. Com certeza. Isso que você colocou, Paula, é exatamente isso. A nossa realidade hoje, ela nos fez entender que a pessoa, o indivíduo, sozinho, ele não vai conseguir ir muito longe, né? Nós vivemos algumas situações em que um determinado lugar precisou de oxigênio, faltou, como está acontecendo agora, né, na nossa cidade, mas há um tempo atrás aconteceu em Manaus, e a gente viu a mobilização, né, de igrejas, de artistas, de pessoas que tinham um pouco mais de condições para poder ajudar aquele que precisava. Né? Nós, como igreja, hoje, nós como mulheres cristãs, como servas do Senhor, como mães, como esposas, como profissionais, como servas de Deus, nós também temos que nos posicionar. Nós temos que estender o nosso braço para aquele que precisa. Às vezes, as pessoas hoje, o que elas mais estão precisando é de uma palavra de ânimo. Então, essa noite, esse trabalho, esse momento que nós estamos vivendo aqui, isso é um marco na nossa vida. Nós somos privilegiadas de podermos estar ajudando outras mulheres, outras pessoas. Às vezes, alguém que não tem ninguém para poder dar um acalento, dar uma palavra de apoio, dizer que nós temos sim alguém olhando por nós. Né? Que pode aconteça o que for, seja qual for a dificuldade que nós vamos enfrentar. A gente não sabe qual o desafio que eu e que você vamos passar amanhã, mas a gente sabe que nós temos em quem nos apoiar. Então, o Senhor, Ele nos dá essa força. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá esse momento que nós precisamos. Então, o que acontece? A palavra do Senhor, ela vem para nos trazer essas vitaminas que muitas vezes nós precisamos. Quando nós estamos com o nosso espírito abalado, abatido, isso não é errado. A gente sentir fraqueza, a gente, às vezes, não tem força para orar. Quantas vezes a gente está numa situação, e essa situação que nós estamos vivendo hoje, às vezes nos leva a um momento de escassez espiritual, de não termos nem palavras para colocar ao Senhor. E é nessa hora que o Senhor vem com o seu Espírito Santo, acalentador, aquele que vem nos trazer o alívio, o bálsamo, a paz que excede todo entendimento. Né? Só no Senhor nós vamos conseguir essa força. Só no Senhor que nós vamos conseguir ter ânimo, ter esperança para poder passar, porque é uma fase, ela vai passar. Nada dura para sempre, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. A gente precisa ter essa esperança que esse tempo vai passar, essa luta ela vai passar. A gente não sabe quanto tempo ainda mais, mas o Senhor, na palavra dele, diz que Ele não dá um fardo maior do que a gente possa aguentar. Se está difícil agora e a gente está sendo difícil, está sendo pesado demais, mas nós ainda temos força, porque o Senhor não nos dá um fardo maior do que a gente não aguente. E o que é imprevisível para nós, para Ele não, né? Porque tudo continua sob o controle absoluto dele, como você bem disse no início. Lili, vou fazer uma pequena pausa. Nós vamos ter mais uma participação musical agora. A Arlete vai trazer para a gente um lindo louvor e já já voltamos para continuar com esse tema fantástico que estamos aqui hoje. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bom, até agora estamos aqui falando sobre Débora, uma mulher maravilhosa, inspiradora para todas nós. E estávamos aí caminhando dizendo que Débora era uma mulher muito inovadora para aquela época, né? Tudo isso, trazendo para o cenário de hoje, dá a impressão até de ser algo até que normal, né? Mas assim, eu imagino que para aquela época, uma mulher refletir para um homem a coragem de ser convidada a ir para a guerra junto, a força de Deus que vinha dela deveria ser muito grande, né? Assim, algo muito visível, né? E a coragem dela, sem dúvida nenhuma, vinha de Deus, né? E é só nele realmente que podemos encontrar. E agora passo para você, Lili. O que nós, né, cristãs, o que nós temos oferecido, qual a nossa postura diante disso? Como nós podemos combater tudo isso? Bom, como nós estávamos falando, né, vimos algumas características de Débora, né, essa mulher extraordinária, que tem muito a nos ensinar, né, há um tempo totalmente distante do nosso, uma circunstância totalmente diferente da nossa, mas com desafios tão grandes quanto o meu e o seu hoje, né, que nós temos enfrentado e temos que passar. Então, ela nos ensinou a ser obediente, corajosa, resiliente, né, ousada, humilde, dependente de Deus. E acredito que ainda como um brinde, um bônus, a gente ainda vai aprender um pouquinho com Jael, que ela vai aparecer agora a partir do versículo 17 até o 23. Então, para você entender o contexto, o povo de Deus estava sendo perseguido e Débora foi chamada por Baraque para acompanhá-lo, para guerrear, né, contra as pessoas um povo que estava ali contra Deus, né, sob o comando de Sísera. E eles saíram a guerrear, Débora ao lado de Baraque,
E eles conseguiram matar todas as pessoas os combatentes, né? Todos os que estavam ali lutando contra o povo de Deus. E no intervalo, Císara, que era o capitão, ele fugiu, se escondeu num lugar. E ele foi se esconder. Ele correu para a tenda de Jael, a esposa de Éber, um queneu, né? Que entre eles havia paz entre a família de Éber e Jabim, que era o rei de Azor, ali a localização. Então você leia com bastante atenção, com bastante calma, para você pegar os detalhes. Mas eu estou te dando assim um panorama de tudo para você entender a participação incrível que essas mulheres tiveram nessa situação. E isso tudo para desafiar a eu e você a sermos também peças importantes e fundamentais nas guerras que nós estamos travando, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa realidade. Nós também temos o nosso papel fundamental, todos nós temos. Depende de que escolha eu vou ter, como eu vou me portar, como eu vou me posicionar em relação às situações que eu tenho vivido. Que escolhas eu vou fazer em relação às circunstâncias que eu tenho. Eu vou só reclamar, murmurar, blasfemar, até questionar ao Senhor, ou eu vou me posicionar e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque Deus não vai descer do céu e fazer o que eu e você temos que fazer. O que cabe a nós fazer, só nós vamos fazer. E se nós não fizermos, vai ficar em falta. E o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Mas aquilo que eu e você temos que fazer é uma escolha nossa. Cabe a mim e a você escolher fazer. Então, Jael, ela foi uma mulher corajosa. Olha os adjetivos que eu separei aqui para ela, que eu enxerguei nessa mulher, que eu gostaria muito de tê-los. Ela era corajosa, inteligente, sábia, estrategista. Ela foi ganhando aos poucos a confiança do Císara, até que ele sentiu tanta confiança nela que ele conseguiu dormir. Nos últimos versículos do capítulo 4, você vai ver que ele chegou cansado, exausto, suado e pediu água. E ela ofereceu leite para ele. E já falou, vem aqui, se cobre, se esconde, eu vou cobrir você aqui. E ali guardou ele. E ela falou, se alguém chegar aqui, eu não vou dizer que você está aqui, vou te esconder. Estava dando proteção para ele. E ele se sentiu confiante. Então ele dormiu. Nesse momento, olha o que essa mulher fez. Eu vou ter que ler, porque isso aqui é muito forte. É importante que a gente saiba a ousadia. Quando eu falo que ela foi ousada, determinada, porque o que ela fez não foi fácil. Ela disse assim, lá no versículo 21. Mas quando Císara exausto dormia, um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. E foi assim que Císara morreu. Quando Baraque passou lá à procura de Císara, Jael saiu ao seu encontro e disse, venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Císara com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Olha que ousadia, que força que essa mulher teve que ter, que sangue frio que ela teve que ter de cravar uma estaca no crânio de um capitão de um exército. Ela sozinha naquela situação. Eu fico pensando, como que eu me posicionaria numa situação dessa? Né? E aquela honra que Débora falou que não seria dele, mas seria de uma mulher, era essa mulher que Débora estava falando. Ela foi junto, ela guerreou, eles lutaram contra todo o exército, mas sobrou o principal deles, que era o capitão. E esse ficou para Jael acabar com a vida de Císara, e ali o nome do Senhor ser honrado e ser glorificado. Qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é hoje a dificuldade? Talvez para nós possa ser a mesma, nessa situação que todos nós estamos vivendo, né? Mas além desse vírus, além de doença, além de insegurança, de incerteza, de medo, o que mais você tem vivido? Porque a vida não se resume só nisso. Nós temos outras coisas, né? Nós temos outras situações que nós passamos, outros desafios,
outros gigantes, como você queira chamar, outros guerra, gigante, desafio, problemas, dificuldades, seja qual for o título que você queira dar. Hoje nós somos desafiadas a vencer batalhas que nós temos que vencer. E o que acontece? Não importa qual o nome que a gente dê para a minha dificuldade ou para a sua dificuldade, a solução para termos força para superar, para não deixarmos que a situação venha nos fazer paralisar, para que a gente não seja acovardada, para que a gente não venha se acovardar em meio a essa situação, não importa qual seja. Para o Deus que nós servimos não tem impossível, não tem algo que Ele não possa vencer, ou Ele não possa fazer, ou Ele não possa resolver. Para nós é impossível, mas para Deus não. Então, eu queria terminar a minha reflexão essa noite, depois que a gente pensou e viu que é possível sim a gente não ficar só reclamando, que você não possa questionar, ou que você não possa se sentir desanimada, amedrontada, mas que não deixe isso tomar conta da sua vida. Não deixe isso achar que a dificuldade é maior do que a solução ou a resposta que nós temos para a nossa vida. Porque nós podemos sim confiar em Deus. Nós podemos sim agradecer a Deus até pela guerra. Nós podemos sim agradecer a Deus e honrar a esse Deus como Débora e Jael fizeram. Na dificuldade que elas estavam enfrentando, na necessidade que elas estavam, elas transformaram a situação delas, o medo em ousadia, a insegurança em resiliência, para poder continuar, para poder vencer. E no finalzinho, lá no capítulo 5 já, quando Débora faz um cântico ao Senhor, ela honra Jael. É o cântico de Débora dizendo que Jael era uma mulher bendita. Ela era bem-aventurada. Então, essa noite eu queria dizer para você, minha amiga, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, compartilhando aqui conosco esse momento de reflexão das nossas guerras, das nossas dificuldades. Quando as pessoas olham para você, elas têm visto uma mulher rabugenta, reclamona, amarga, que só tem reclamado da situação, que só tem palavras de negativismo para dizer, ou elas têm visto em você o reflexo de uma mulher de Deus, que confia num Deus que está acima de qualquer situação, de qualquer dificuldade, de qualquer vírus, de qualquer doença. Porque quando essa terra passar, quando esse corpo passar, quando a nossa vida nesse lugar passar, nós temos a vida eterna garantida com o Senhor. E é isso que tem que trazer esperança para nós. Que mesmo em meio à dificuldade, mesmo que tirem a nossa vida, mesmo que a nossa vida acabe por aqui, ela vai continuar no céu. E nós temos lutado por viver aqui, porque o Senhor ainda tem promessas para a minha vida, para a sua vida. O Senhor tem coisas para realizar através de nós, por meio de nós e para nós. Porque Ele é Deus em nossas vidas. Então, eu queria terminar essa palavra trazendo para você o versículo de Filipenses 4:7, que é a continuação do primeiro versículo que nós lemos lá no início, que ele diz assim, em vez de você reclamar, em vez de você questionar, que você ore agradecendo a Deus pelo que Ele já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que essa noite, a paz que nós precisamos encontrar, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta pressão, nós encontramos paz. E é uma paz que excede o nosso entendimento humano. É uma paz que só vem do Senhor, só Ele tem para nos dar. Que as pessoas quando olham para nós e vê a gente sorrindo, vê a gente louvando, vê a gente cantando, entusiasmado mesmo em servir e fazer a obra do Senhor, é porque vem em nós essa paz, que é além de qualquer circunstância, de qualquer situação. Então ore agradecendo ao Senhor pela vida que você tem. Ore agradecendo ao Senhor pelo ar que você respira, que hoje é tão importante para nós. Ore agradecendo ao Senhor pelas lutas que você passou, porque foram elas que forjaram você a ser o que você é hoje. Eu sou hoje o reflexo das lutas que eu passei, das dificuldades que eu passei, dos desafios e das coisas ruins que eu já passei, que eu sei que vou passar ainda muito mais. Mas a minha esperança é que eu tenho a paz de Cristo no meu coração. Passe o que passar, o Senhor está conosco e Ele vai nos trazer
essa força, esse ânimo, essa esperança que nós só podemos encontrar no Senhor. Amém. Louvado seja Deus, como Deus é bom, como Deus tem sido maravilhoso conosco, como Deus tem se feito presente em nosso meio, né, Lili? Lili, vou te fazer uma última pergunta. De uma maneira bem leal, né, com as mulheres que estão aqui nos acompanhando, está faltando estratégia para as mulheres, principalmente para as mulheres cristãs? Será que a gente não falha, às vezes, na forma como a gente se posiciona na primeira postagem da rede social, no primeiro compartilhamento? Ah, está todo mundo em guerra, eu vou entrar na guerra também. Enfim, vou também reclamar, vou reclamar do governo, vou reclamar de tudo que está acontecendo. Enfim, né? Está faltando isso também em nosso meio? Né? Espera-se um posicionamento. A mulher cristã, ela tem que fazer diferença? Ela tem que estar sendo diferente nesse momento? Eu acredito que, independente da gente ser cristã ou não, né, a gente faz parte de uma sociedade, né, a gente tem voz e a gente precisa fazer valer essa voz que a gente tem. A minha posição, meu posicionamento em relação ao que tem acontecido, a política, a situação, de um modo geral, na sociedade, a gente precisa, sim, se posicionar, só que a gente precisa ter essa estratégia, como a gente viu aqui, rapidamente a gente pôde aprender que estratégia é quando você pensa sobre a situação, é quando você analisa os prós e os contras. Então, você precisa pensar no que você vai falar, porque você pode falar de uma forma, mas a pessoa que vai interpretar, ela pode interpretar de N formas, de N razões. Aliás, esse tem sido um grande problema atual. A comunicação. A guerra. Isso pode acabar se tornando um problema. Então, você quer passar uma coisa, você é entendido de outra forma, sim, e isso acaba trazendo um grande problema. Nós, como mulheres cristãs, nós temos que, antes de falar qualquer coisa, sair soltando a voz, como costumam dizer que a gente gosta de falar muito, a gente gosta mesmo, mas a gente precisa pensar no que a gente vai falar. A gente precisa pensar se o que a gente está falando não vai machucar ou não vai ser interpretado de uma forma que possa trazer um prejuízo maior do que uma solução. Né? E nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Eu costumo dizer que a gente só oferece aquilo que a gente tem. Se você é uma pessoa amarga, você só vai oferecer amargura. Se você é uma pessoa que tem vida, que tem esperança, que tem alegria, não importa o momento, a situação, você sempre vai transmitir isso. Então, a gente precisa se alimentar para que a gente tenha algo de bom para oferecer. Então, antes de falar, peça a direção de Deus. Mas fale, mas se posicione, não fique em cima do muro. A gente precisa ter essa voz. E a gente precisa fazer valer o espaço que a gente tem, a importância que nós temos na nossa família. A mulher é importante na sua família. A mulher, ela pode fazer com que um marido ele tenha tome boas decisões, ou ela pode destruir. Como a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Né? E nós edificamos a nossa sociedade, a nossa igreja. Nós precisamos, sim, ter estratégias, mas estratégia não nossa. Porque a nossa sabedoria precisa vir do Senhor. A nossa fonte tem que ser a fonte mais correta, que não é o nosso próprio entendimento. Né? Muitas vezes, o nosso coração é enganoso mesmo. Né? E muitas vezes a gente acaba se apoiando na nossa própria inteligência. E talvez aí, como você bem disse, que foi, assim, para mim, muito impactante, Deus quer usar a sua vida, né? A sua vida. Sim. E a sua boca. E muitas vezes você está tão empolgada fazendo aquilo que você acha que é certo, que acaba não se permitindo isso, né? Não permitindo que Deus te use naquele momento. Às vezes a intenção é boa. Mas de boa intenção dizem que tem um lugar que está cheio. Mas, assim, a intenção, ela não pode ser a prioridade. A nossa prioridade tem que ser a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente toma decisões erradas, a gente não é detentora de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Ai de nós, se fôssemos. Né? A gente precisa ter essa humildade de reconhecer que a gente não é nada, a gente não sabe nada. E você usou uma expressão hoje comigo falando que nós somos ferramentas, né? E somos mesmo. E eu ainda costumo dizer que nós somos instrumentos. Eu sou mais da área da música, então eu gosto muito de usar essa expressão. Nós somos instrumentos e temos que ser instrumentos afinados. Porque o instrumento, quando ele está desafinado, quando ele não está
não está na nota certa, ele causa um transtorno na hora de você ouvir, a harmonia não tem, né? Então fica tudo muito bagunçado. Então, o nosso desafio hoje é sermos, sim, ousadas, sermos, sim, corajosas, termos, sim, posicionamentos, mas, antes de tudo isso, pedir a direção do Senhor, a sabedoria que vem dele, a estratégia que vem dele. A submissão ao Senhor. A submissão total ao Senhor, porque Ele tem que ter o controle da nossa vida. Se Ele está no controle, as coisas vão andar. Pode ter problemas e vão ter, muitos, né, desafios, e nós estamos vivendo isso. Mas a gente não pode esquecer que, acima de qualquer situação, tem a mão poderosa do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada, nem da nossa vida. E a gente precisa se colocar à disposição dele para que ele use. Amém. Amém. E eu vou deixar um último versículo que está em 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, que nós permaneçamos aí firmes nas promessas do Senhor, né? Seguimos o nosso alvo, que continua sendo Cristo, que continua sendo sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Lili, vou pedir para você se despedir do pessoal. Estamos encerrando, caminhando para o fim de mais esse programa maravilhoso, Conexão e Comunhão. Vou pedir para você deixar sua despedida para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, em primeiro lugar, Paula e Arlete, eu queria agradecer a vocês o convite, né? Para mim, estar aqui e poder falar da palavra do Senhor, para mim é assim, vocês não têm noção da importância que isso tem na minha vida, né? Eu tenho assim uma alegria muito grande quando eu tenho a oportunidade de falar do Senhor, né? O Senhor já fez tantas coisas na minha vida. O Senhor, ele é tão bondoso comigo, ele é tão misericordioso que eu não tenho outra forma de ser grata ao Senhor a não ser me colocando à disposição para servi-lo, com o que eu tenho. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu coloco à disposição do Senhor. Então, a minha vida é um instrumento nas mãos dele e o meu desejo é que ele me use, como e onde ele quiser, da forma que ele quiser e o tempo que ele quiser. Então, para mim, estar aqui essa noite conversando com vocês sobre essa breve palavra, que primeiro ela falou para mim, ela foi refrigério e ela foi acalento para a minha vida, para a minha alma. E eu espero que Deus fale ao seu coração também, aquilo que faltou, que eu não consegui expressar, e que às vezes o tempo é curtinho, a gente não consegue aprofundar muito, mas o Espírito Santo ele vai completar aquilo que você precisa, seja qual for a sua necessidade. O Senhor, ele sabe, ele conhece, ele te ama e ele não te esqueceu. Ele sempre vai ter uma palavra aqui, olha, na palavra dele, a hora que você precisar. E nós estamos aqui para isso, umas ajudar as outras, sermos mulheres que apoiem umas às outras, que tragam palavras de ânimo. Se a gente não tem nada de bom para falar, a gente não fala nada. A gente só fica quietinho e ora e pede para que o Espírito Santo vá lá e faça o trabalho que ele faz melhor do que nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Lili, nós que te agradecemos. Não tenha dúvidas que não faltarão oportunidades. Nós fomos muito abençoadas pela sua vida hoje. O Senhor usou sua vida brilhantemente na vida de todos nós, tenho certeza que na vida de você também que está nos acompanhando. E eu quero agradecer por você ter dispensado a gente esse tempo, por você ter escolhido passar essa quinta-feira conosco. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Compartilhe esse programa, nos ajude a levar a palavra do Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Continue acompanhando para ver os recados que nós temos aí para vocês.